Começou? Pronto, começou, voltou a gravação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O x menos p, ele é menor do que 1 e ele também é menor do que epsilon sobre 1 mais 2 módulo de p. Se o x é menor do que 1, então esse x menos p é menor do que 1, então essa parcela aqui, ó, é menor do que 1. E essa parcela aqui é menor do que o meu epsilon sobre 1 mais 2 módulo de p, que eu falei antes. Então, eu vou poder escrever aqui o seguinte, vou poder escrever aqui 1 mais 2 módulo de p vezes epsilon sobre 1 mais 2 módulo de p. Mas esse cara é exatamente igual a epsilon. Então, o que eu acabei de fazer? Acabei de encontrar um número real, tal que se x menos p é menor do que esse número real, então f de x menos f de p é menor do que epsilon. Tudo bem? Olha só que bacana. Muito bem. Certo, eu ia fazer algumas observações aqui, mas eu acho que é melhor não fazer. Eu vou deixar como exercício essa observação. Vou deixar como exercício. Exercício. O exercício é o seguinte. Dados f uma função, como estamos acostumados. E P, um elemento no domínio de F. O exercício é o seguinte. Mostre que F é contínua em P, se e somente se acontece o seguinte. Se e somente se, tá? Vai e volta. Eu vou mudar um pouquinho. Para todo J intervalo aberto, tal que o f de P pertence a J, para todo intervalo dessa maneira, vai existir um I intervalo tal que o P pertence a I e o F de I está contido em J. Tá? Em outras palavras, seria o seguinte. Observa que nesse desenho que eu fiz aqui em cima, na interpretação geométrica de continuidade, o meu intervalo J é o intervalo aberto do f de P menos epsilon até f de P mais epsilon. E o meu intervalo I aqui é o intervalo P menos delta até P mais delta. Ou seja, você está falando aqui a mesma coisa aqui abaixo, só que com intervalos que estão, digamos, centrados no P, que o P é o centro. Aquele exercício é simplesmente para você falar o seguinte, isso daí vale mesmo que eu pegar intervalos que não estão centrados nos meus pontos de estudo, ou seja, no P e no F de P. Tá bom? Muito bem. Seguindo, então. Certo? Quero dar agora um exemplo de uma função que não é contínua. Vamos ver agora, então, uma função que não é contínua. Exemplo. A função f de x igual a 2, quando
x é maior ou igual a 1 e ela é 1 quando x é menor do que 1, essa função é contínua? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Eu vou só abrir e fechar aqui de novo, porque estou ainda muito chateado que a qualidade da escrita hoje não está boa. Mas vamos lá. Sim, vai ter um salto. Tem um salto. Mas lembra que na aula passada eu falei? Aquela história da aula passada é blá blá blá, é historinha, não é matemática. Nós queremos fazer matemática aqui. Então a gente precisa justificar esse tal salto. Como que a gente vai fazer para justificar ele? É o ponto. Esse é o ponto crucial. Como que a gente faz para justificar esse salto? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. O desenho do gráfico da nossa função, só para explicar o que o colega ou a colega, desculpa, eu acabei de olhar no chat, mas não lembro se foi um menino ou uma menina que falou. O desenho é o seguinte: você tem aqui essa função, ela é 1. Melhorou bem agora. Ela é 1 quando eu estou aqui antes do número 1. E ela é 2 quando eu estou aqui depois do número 1, certo? Eu quero, então, justificar que essa função não é contínua aqui, certo? Qual que é a ideia? Lembra? Qual é a ideia de função contínua? É que para todo esse daqui, ó, deixa eu tirar o geométrico, ele só está me atrapalhando agora. Esse daqui é o meu f de 1, certo? Que é o 2. Para a função ser contínua, tem que acontecer o seguinte: para toda a vizinhança que eu pegar aqui do 2, vai existir uma vizinhança do 1, de modo que todo mundo dentro dessa vizinhança do 1 vai estar caindo aqui dentro da vizinhança do 2. Mas olha aqui, ó, todo mundo que está à esquerda do 1 está caindo fora dessa vizinhança rosa que eu desenhei, porque eles estão caindo no 1. Tudo bem? Então, o que eu preciso aqui mostrar é exatamente isso. Mostrar que existe uma vizinhança do 2, de modo que para toda a vizinhança do 1 que eu pegar, o f dessa vizinhança vai estar fora da vizinhança do 2, certo? Então, vamos pensar comigo. Quem que tem que ser essa vizinhança rosa, pessoal? Alguém tem um palpite de quem eu posso pegar como sendo essa vizinhança rosa que eu desenhei aí? O que eu quero é matematicar, digamos, o meu desenho. Quem vai ser essa vizinhança rosa? Alguém sabe me dizer? Esse intervalo, um intervalo que dê certo? O que é importante, pessoal? O que é importante é que essa vizinhança rosa tem que ser um intervalo que está para cima do 1. Então, seria interessante, por exemplo, que esse extremo do intervalo fosse 1 sobre 1 mais 1. 1 mais meio. Porque 1 mais meio é um elemento que está entre 1 e 2. Desculpa, 1 menos meio. Isso aqui não, tá certo. 1 mais meio. 1 mais meio. 1 mais meio, que é a mesma coisa, porque eu estava pensando ao contrário. É a mesma coisa do que 2 menos meio, certo?
esse cara é interessante. E esse outro extremo, quem que eu vou pegar como sendo esse outro extremo? Vou pegar, então, ele como sendo o 2 mais meio, certo? Então, quem vai ser o meu epsilon que vai estar dando problema? O meio. O meio vai ser o epsilon que vai dar problema. Só que é rascunho. Agora, nós vamos fazer, de fato, o exercício. Então, para fazer o exercício, você faz assim, ó. Note que F não é contínuo em P igual a 1. Pois. Lembra que eu falei? Vamos lembrar do que a gente fez antes. Para a função ser contínua, eu tenho que mostrar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que a f de delta de p menos delta até p mais delta, vou aqui colocar o p mais delta, até p mais delta, está contido no intervalo de f de p menos epsilon até f de p mais epsilon, certo? É isso que nós queremos mostrar. Certo? Eu quero mostrar isso. Bom, aí você olha o seguinte, pois. Então, vou mostrar que não existe esse delta. Para mostrar que não existe esse delta, eu mostro o seguinte. Pois, dado qualquer delta maior que zero, temos que f... Vou pegar um elemento que está à esquerda do P e está nesse intervalo de P menos delta até P mais delta. F de P menos delta sobre 2. Esse cara é um elemento desse conjunto aqui. Certo? Certo? Todavia, ela não é um elemento desse outro conjunto aqui. Por que não é um elemento desse outro conjunto aqui? Vamos ver. Por quê? Aqui faltou eu dizer quem é P, né? Desculpa, estou aqui só no P. P igual a 1. Né? Estou trabalhando no P igual a 1. Por quê? 1 menos delta sobre 2 é menor do que 1. Quando eu sou menor do que 1, a minha F é 1. E esse cara aqui vai ser 1. E esse intervalo aqui, por sua vez, lembra menos meio até f de 1 mais meio. Por que isso daqui eu vou ter, então, que o 1 não está nesse intervalo? Porque esse intervalo aqui, na verdade, verdadeira, é o quê? Quem que é o f de 1? Sim, eu caí uns 20 segundos aqui, professor. Eu caí, mas agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Muito bem. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, acho que foi só o tempo de eu corrigir. Ó. Tava P, eu coloquei 1, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vamos descobrir quem que é esse intervalo aqui. F de 1 é quanto? F de 1 é 2, então é 2 menos meio. Quem que é F de 1? É 2, 2 mais meio. Olha só que beleza. Eu tenho que 1 está dentro desse intervalo? Não, por quê? Porque esse intervalo é de 3 sobre 2 até 5 sobre 2.
1 não está dentro desse intervalo, certo? Portanto, eu concluí que a minha função não é contínua no 1. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguém ficou com dúvida? Ou ninguém tem dúvida? Não? Se ninguém tem dúvida, eu vou agora finalizar a aula de hoje com um resultado muito importante. É o teorema da conservação de sinal. Ele te diz o seguinte: se, na verdade, vamos pegar aqui, seja f uma função que vai, domínio de f contido nos reais em reais, contínua, aí ele me diz o seguinte: se P é um elemento do domínio de F, tal que f de P é maior do que zero, então vai existir um delta maior do que zero, tal que a minha função vai ser toda ela maior do que zero, para todo xzinho que esteja no domínio da f e também esteja no intervalo de P menos delta, P mais delta. Certo? Esse cara aqui. Então, eu quero mostrar isso, certo? Como que eu faço para mostrar isso? Vai ser muito simples. Solução. Ou melhor, demonstração. Primeira coisa que eu me lembro. Deixa eu só, antes de fazer a demonstração, fazer uma interpretação geométrica do que é isso. Eu tenho aqui o eixo cartesiano. Professor, Diga. o Lucas Matheus pediu para repetir uma parte. Essa parte aí que você tá falando, eu acho. É essa, Matheus. Lucas Matheus. Lucas Matheus. Não, eu acho que eu repeti, né? Pelo menos na parte que eu vi, o que tinha acontecido tinha sido mais porque foi na hora que falaram que ficou mudo, foi na hora que eu substituí, que eu tinha colocado, reescrito aqui as coisas com P, e eu só mudei para 1, certo? Então, mas esse exercício é muito simples, pessoal. É só você descobrir quem que é o intervalo aqui, de modo que todo mundo que está fora está aqui, certo? E é muito simples, é só você pegar esse intervalo de modo que ele esteja totalmente acima do 1 e passando pelo 2. Então, por isso que nesse caso eu peguei simplesmente o delta como sendo meio, porque desse jeito o meu intervalo vai ser o 2 menos meio até 2 mais meio, tá bom? Mas vamos seguir para a gente conseguir terminar a aula aqui no horário e eu terminar de demonstrar isso. O que está me dizendo esse exercício é o seguinte, pessoal. Pega uma função contínua. Pega um P aqui. Se você tem que o f de P é diferente de zero, ou seja, ele está aqui, ó, nesse ponto, o que o teorema está te dizendo? Ele está te dizendo que vai ter uma vizinhança do P, de modo que dentro dessa vizinhança, a função é toda maior do que zero. Não pode acontecer, por exemplo, isso aqui, ó. Esse aqui é o meu P. Nesse momento eu sou maior do que zero. Aí logo depois eu já sou menor do que zero. Um pouquinho mais para frente eu já sou menor do que zero, por exemplo. Aqui, ó. Um pouquinho para frente eu já sou menor do que zero. Isso não pode acontecer, tá bom? Certo? Então, essa daqui é a ideia geométrica do que está dizendo esse teorema. Agora eu vou mostrar ele, de fato, que ele é válido. Como que eu faço isso? Eu lembro o seguinte, como a minha função f é contínua
em P, eu vou ter o seguinte. Para todo epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que, se x é um elemento do domínio de F e x menos P é menor do que delta, ou seja, um elemento aqui que está no domínio de F no intervalo P menos delta, P mais delta, por causa das observações que nós fizemos anteriormente. Então, eu vou ter que f de x menos f de P em módulo é menor do que epsilon, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui para facilitar as coisas, pessoal? Vou chamar isso aqui de estrela. Note que, lembrando daquelas propriedades de módulo que eu relembrei no início da aula, estrela é a mesma coisa do que ter menos epsilon menor do que f de x menos f de p menor do que epsilon. E, por sua vez, isso daqui é a mesma coisa do que ter menos epsilon mais f de p menor do que f de x menor do que f de p mais epsilon. Agora, pensa uma coisa comigo. O que eu quero? Principal. Eu quero que f de x, que é esse cara aqui, seja menor do que zero. Então, para terminar, o que é suficiente fazer? Para terminar, é suficiente pegar epsilon de modo que esse cara aqui seja zero. Para qual o valor de epsilon, eu vou ter que menos epsilon mais f de p é igual a zero. Equação do primeiro grau. Epsilon igual a f de p. Então, deste modo, escolhendo epsilon igual a f de p, nós vamos ter que, se o x é um elemento do domínio e o x é um elemento de P menos delta, P mais delta, lembrando que isso daqui implica que eu vou ter que P menos delta é menor do que P mais delta, desculpa, menor do que x, menor do que P mais delta. E isso daqui é a mesma coisa do que menos delta menor do que x menos P menor do que delta. E isso daqui é a mesma coisa do que dizer que o módulo de x menos P é menor do que delta. Então, observe o seguinte. Se o x está no domínio e está aqui, consequentemente, x está no domínio e satisfaz isso. Pelo que a gente fez acima, você vai ter, então, que... Vou dar um nome para isso daqui, 2 estrelas. Então, por 2 estrelas, eu vou ter que 0, que é igual a menos f de p mais f de p, já que o meu epsilon é o f de p, esse cara aqui é menor do que f de x. Só estou usando o lado esquerdo da desigualdade, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a gravação, a aula de hoje termina aqui. Infelizmente, não consegui fazer muita coisa novamente. De novo, a gente conseguiu prender um pouquinho a bruxa, mas ainda não muito. Mas a gente tenta aprender ela mais até a próxima aula, tá? E eu vou ficar aqui mais um pouco para tirar alguma dúvida que alguém tiver. E também vocês podem estar me mandando as dúvidas por e-mail. Tá bom, pessoal?
Um abraço para todos e até mais. E, de novo, quem quiser continuar aqui para tirar dúvidas, fique à vontade. Tchau, tchau. Vou só encerrar a gravação.